Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Bom, gente, então hoje estamos indo para a nossa 7ª videoaula e nós faremos alguns exercícios sobre matéria e energia para a gente finalizar o assunto. Então, eu vou fazer com vocês os exercícios do livro. Vocês podem acompanhar pelo livro mesmo e ir marcando as alternativas corretas, beleza? Quem já fez, vai corrigindo. Quem ainda não fez, faremos juntos. Não precisem copiar no caderno, beleza? É só para ir acompanhando mesmo, pelo livro. Então, vamos lá, galera. Gente, então nós vamos começar com o exercício da página 130 do exercício à memória. Então, vamos lá, gente. Número 1. Nas palavras e expressões a seguir, escreva E para energia e M para matéria. Gente, então vamos relembrar. O que é matéria? Por definição, matéria é tudo que ocupa um lugar no espaço e apresenta massa. Beleza? O que é energia, galera? É tudo que realiza trabalho. Beleza? Gente, então sabendo o que é matéria e sabendo o que é energia, a gente pode responder as questões. Então, luz, gente. A luz, ela é matéria ou ela é energia? A luz tem massa? Não tem massa. Então, é energia. Letra B, raios do sol. A mesma coisa, gente. Matéria ou energia? Energia. Letra C, folha de papel. Opa, folha de papel ocupa um lugar no espaço e tem massa, logo é matéria. Letra D, o calor. Gente, o calor tem massa? Não tem massa? Então é energia. E a água tem massa e ocupa um lugar no espaço, então é matéria. Gente, eu quis fazer esse exercício com vocês, porque sempre que a gente tiver algum exercício perguntando sobre isso, se é uma coisa ou é outra coisa, muitas vezes a gente vai assim no automático, né? Ah, luz. Luz é energia. Só que sempre tentam fazer esse raciocínio. Ocupa um lugar no espaço? Ocupa. Tem massa? Se tiver massa e ocupar um lugar no espaço, gente, sempre será matéria. Caso contrário, será energia, beleza? Então, vamos fazer agora o número 2. O número 2 pede para a gente relacionar as colunas referentes as características da matéria. Então, vamos ver. Vamos começar pela segunda coluna e depois a gente vai encontrando aqui. Gente, a matéria ocupa lugar nos espaços. Tá, então, ocupar lugar no espaço, isso é compressibilidade? Não, né? Isso é massa? Não. Isso é impenetrabilidade? Também não. Inércia? Também não. Então, por definição, a extensão é a capacidade que a matéria tem de ocupar lugar nos espaços. Beleza? Então, primeirazinho, letra E. Segundo, duas porções de matéria não podem, ao mesmo tempo, ocupar o mesmo lugar no espaço. A gente está falando do quê? Da impenetrabilidade. Então, cada corpo, cada massa ocupa um lugar no espaço. O mesmo corpo não pode ocupar o mesmo lugar no mesmo tempo no espaço, beleza? Isso é a lei da impenetrabilidade. A próxima, gente, quantidade de matéria de um corpo. A quantidade de matéria de um corpo é o quê? A massa, beleza? Próxima, matéria só modifica seu estado de repouso ou de movimento quando sob ação de forças. Isso é o quê, galera? Lei da inércia, beleza? A partir dos anos seguintes, que vocês estarão no ensino médio, vocês vão falar muito sobre a lei da inércia, quando vocês entrarem na física mais aprofundada. Mas já sabemos o que é ela, beleza? E a última, gente, sob ação de forças, a matéria reduz o volume. O que é essa redução de volume? É a compressibilidade. É você conseguir comprimir ao máximo a matéria. Beleza, por enquanto, gente? Então, eu queria fazer esses dois do exercício à memória com vocês. Agora, vamos lá para o ciência prática. Vou descer aqui que a gente já vê a página. Vamos lá, ciência prática, página 133, galera. Então, vamos começar. Número 1. Abaixo são citadas 4 propriedades da matéria: densidade, volume, temperatura e massa. Quais delas correspondem à extensão de espaço e a quantidade de matéria que existe no corpo? Gente, vamos começar de trás para frente. Quantidade de matéria que existe no corpo. Massa. Beleza? E o outro, ele pede o quê? A extensão de espaço. Gente, a extensão de espaço é o quê? É a temperatura? Nada a ver. É a densidade?
Nada a ver. Então, o que vai ser? O volume, galera. Logo, resposta certa, letra C. Beleza, pessoal? Beleza, galera? Então, vamos lá. Próximo exercício. Gente, lembrando que alguns desses exercícios nós já fizemos, tá? Nós já falamos sobre alguns deles. Então, vamos continuar. Número 2. A química é uma ciência que estuda a transformação e a composição de toda a matéria. O termo matéria pode ser substituído por corpo ou objeto, de acordo com a situação que estivermos analisando. Se estamos estudando a composição de uma porção limitada, um pedaço ou uma parte de matéria, por exemplo, estamos estudando um corpo. Já se estivermos estudando a composição de uma porção de matéria que possui uma utilização, um uso específico para o homem, estaremos estudando um objeto. Dentro dessa perspectiva, marque a alternativa que apresenta, respectivamente, exemplos de matéria, corpo e objeto. Então vamos lá, gente. Essa questão ela é meio chatinha. Eu acho que a gente até pulou quando a gente conversou sobre esses exercícios, que eu acho ela meio complicadinha, mas vamos entender ela. Então a primeira coisa que ele quer saber é o que é a matéria, que seria o todo. Gente, quando eu falo em ar, vento e ar comprimido, o todo seria o ar, beleza? E o corpo, gente? O que seria uma porção do ar? O vento. E o objeto a gente falaria que seria o ar comprimido. Só que, o porquê que eu não gosto muito dessa questão? É meio relativo, né? A gente falar que o vento é uma parte do ar. E mais relativo ainda falar que o ar comprimido seria um objeto, que teria um uso. Mas se a gente pensar no vento, vamos pensar assim, o vento ele não acontece de forma igual em todos os lugares, certo? Então, sim, ele é uma porção do ar, ele é uma parte do ar. Se ele é uma parte, a gente pode falar que ele é um corpo. E o ar comprimido, se eu usar esse ar comprimido para alguma finalidade, então eu posso dizer que ele seria um objeto. Mas essa questão é meio chatinha mesmo, gente. Mas vamos lá, continuando. A questão 3 nós já fizemos com certeza, mas vamos relembrá-la. Então, olha só, gente, o que essa questão fala? Ele nos dá a definição de matéria, corpo e objeto. E ele pede para a gente julgar se está correto. Então, vamos lá. Número 1, matéria. O exemplo seria o mármore. Tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Perfeito, né, gente? Seria o todo. Número 2, corpo. Um bloco retangular de mármore. Perfeito, o exemplo de corpo também está certo. Vamos ver a definição. Porção limitada de matéria que, por sua forma especial, se presta a um determinado uso. Tá certo, galera? Não, tá errado. Essa definição é de objeto e não de corpo, beleza? E o objeto, estátua de mármore. O exemplo tá certo. Só que olha a definição, porção limitada de matéria. Então está errado também. A definição que tá aqui de objeto é a definição de corpo e a de corpo é de objeto, beleza? Então, apenas a 1 é correta. Letra A. Número 4. Densidade é uma propriedade definida pela relação massa e volume, né, galera? Essa é facinho. Fizemos vários exercícios sobre densidade. Vamos para 5. Uma amostra de uma substância pura X teve algumas de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância, exceto... Gente, letra A, densidade. É útil para definir uma propriedade? Uma propriedade não, uma substância? Sim, é uma propriedade específica, né? Letra B, massa da amostra. Por que a massa ela não é importante? Porque várias substâncias apresentam a mesma massa. Então, só com a massa eu não consigo definir. A massa associada a outras características, ela se torna importante. Só que o que vai definir são as outras características, que são aquelas que nós chamamos de propriedades específicas, beleza, gente? Solubilidade, importantíssimo. Temperatura de ebulição e temperatura de fusão, importantíssimos também. Então, resposta letra B. Número 6. A propriedade pela qual dois ou mais corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, denominamos de impenetrabilidade. Gente, nós já fizemos uma parecida com essa agora há pouco também. Número 7. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é de 100 graus. Podemos afirmar que essa é uma propriedade específica, especificadíssima. É muito importante, gente. A gente consegue diferenciar muita coisa pelo ponto de ebulição. Um exemplo, se eu adicionar alguma substância à água, esse ponto de ebulição já vai mudar. Então, eu consigo saber se a água está pura ou não, por exemplo. Beleza, gente?
Número 8, são propriedades gerais da matéria, estado físico, sabor e cor. Sabor e cor é propriedades químicas, né? A elasticidade, sim, toda substância tem elasticidade. A inércia também e a divisibilidade também. Gente, a de baixo, solubilidade, divisibilidade e densidade. Densidade é específica. Ponto de fusão específica, cor química e inércia geral. Densidade específica, impenetrabilidade geral e cor química. Beleza, galera? Número 9. Se um corpo tem massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, quanto vale a sua densidade? Galera, então, o que a gente tem que fazer aqui? Divisãozinha simples, né? Densidade é volume por massa. Logo, 20 dividido por 5 é igual a 4. Resposta letra B. Questão 10, galera, da PUC de Minas. Em um laboratório de química foram encontrados 5 recipientes sem rótulo, cada um contendo uma substância pura, líquida e incolor. Para cada uma dessas substâncias, o estudante determinou as seguintes propriedades: ponto de ebulição, volume, massa e densidade. Assinale as propriedades que podem permitir ao estudante identificar esses líquidos. Galera, então para identificar eu tenho que ter propriedades específicas. Ponto de ebulição é específico? Sim. Massa é específico? Não. Volume é específico? Não. Densidade é específico? Sim. Então, 1 e 4, alternativa letra C. Próxima questãozinha, número 11. Qual é a propriedade geral da matéria que permite reduzir a sua extensão em pequenas partes? Qual é essa propriedade, gente? A indestrutibilidade? Não. A extensão? Também não. A inércia? Também não. A elasticidade? Também não. Então, vai ser a divisibilidade, que permite com que a gente reduza a matéria em pequenas partes. É a capacidade de se dividir, né? Número 12. Os trens-bala desenvolvem uma velocidade altíssima, próxima dos 500 km por hora, pelo fato deles flutuarem sobre os trilhos. Isso só é possível porque o trilho, bem como os trens, tem como propriedade... essa é boa, gente. Vamos lá. O que faz com que ele deslize? Podemos dizer que o que faz com que ele se mantenha preso ao trilho, para que ele possa deslizar e se manter ali. Vocês acham que a elasticidade faz sentido? Não, a elasticidade é a capacidade que a gente tem de meio que modificar a forma de uma matéria. Tem nada a ver. Densidade, propriedade de volume por massa, nada a ver. Aí a gente ficaria entre a ductibilidade e o magnetismo. Gente, a ductibilidade tem mais a ver com condução, enquanto que o magnetismo há esse negócio de meio que atração. Então, nesse caso, para que ele se mantenha, a gente poderia falar com certeza que o gabarito seria a letra A, o magnetismo. Se ele perguntasse assim, por que você não pode, enquanto que um trem está, não necessariamente enquanto o trem está no trilho, mas por que você não pode ter contato com o trilho? Quem é que costuma pegar trem e metrô já deve ter visto aquelas plaquinhas, né, de cuidado, não encoste nos trilhos. Por quê? Por causa da ductibilidade. Beleza, galera? Deu para entender essa questão? Então vamos para a 13. Há uma propriedade geral da matéria que é caracterizada pela capacidade do corpo de se manter em repouso ou em movimento uniforme, dependendo de certas circunstâncias. Gente, o que essa leizinha fala? Que também é uma propriedade. Que o corpo vai se manter em repouso até que uma força externa tire ele do repouso. E isso é a inércia. Beleza, galera? Questão 14, gente. Qual propriedade que consiste em uma redução do volume do corpo sobre uma condição de pressão? Magnetismo? Nada a ver. Maleabilidade? Tem um pouquinho a ver. E a extensão? Não. Gente, a maleabilidade, na verdade, não é bem a redução do volume. A maleabilidade é parecido com aquela outra que a gente tinha falado. É a capacidade de moldar o corpo. Entendeu? Tipo, maleabilidade de ser maleável. Quanto que a gente pode mudar esse formato do corpo sem com que ele se rompa? A gente reduzir o volume sob uma determinada pressão é a compressibilidade. Beleza, galera?
Gente, número 15. A polícia brasileira utiliza coletes feitos com tecido forte e resistente, como uma espécie de lona, mais menos rústico, e dentro do tecido há placas de ferro. O ferro escondido nos coletes dos policiais foi selecionado segundo a capacidade desse material de oferecer densidade? Nada a ver. Elasticidade? Também não, né? Ductibilidade? Também não. Indestrutibilidade? Também não. Então aqui vai ser devido à dureza. Ele é um material duro, então ele protege contra algumas coisas, como por exemplo, de bala. Beleza, gente? Número 16, galera. Alpinistas precisam de bons materiais para elaborar uma escala com sucesso e segurança. Uma escalada, perdão, gente. Para isso, seus materiais, como cordas e ganchos, precisam apresentar leveza e ductibilidade? Não, ductibilidade não tem nada a ver aqui. Elasticidade, gente? Também não. Se for muito elástico, pode atrapalhar, né? Densidade? Menos a ver ainda. Indestrutibilidade? Eles têm que ser materiais muito resistentes. Porque se não for, pode dar ruim, tanto pelo peso quanto por condições extremas de muito calor, de atrito, às vezes de muito frio. Então, a leveza, que é a que está em todas, e a indestrutibilidade. Gabarito, letra D. Questão 17. Na Idade Média, alguns povos aprenderam a fazer armas de guerra a partir do metal ferro. Isso só foi possível porque o ferro é dúctil, mas não é por causa disso. Isso poderia até atrapalhar. Porque o ferro é elástico? Não também, né, gente? Não faz muito sentido. Derretível? Então, derretível não é uma propriedade, né? Indestrutível? Também não. Gente, é porque ele é maleável. Se o ferro não fosse maleável, a gente não conseguiria fazer ferramentas a partir do ferro. A gente teria dificuldade. Como é que eu vou moldar um negócio que não é maleável? Ele ia romper, ia se quebrar. Então, por ele ser maleável, foi possível com que isso ocorresse. Questão 18. Qual das propriedades físicas abaixo é específica da matéria? Cor não é específica, massa não é específica, volume não é específico e temperatura não é específica. Logo, letra D, ponto de fusão. 19. Mãe, eu estava andando de bicicleta e caí na rua. Estou todo arranhado e está doendo muito. Qual a propriedade da matéria responsável por fazer com que o asfalto da rua machuque ao cair contra ele violentamente? Gente, é uma propriedade específica? Alguma propriedade específica diz sobre isso? Não. Genérica, falar genética. Genérica? Não, também. Funcional? Também não. Então, uma propriedade organoléptica. Lembrando que as propriedades organolépticas, que a gente também entra ali nas propriedades químicas, são aquelas, gente, como podemos dizer que a gente percebe através dos órgãos do sentido. Então, nesse caso, o asfalto, por ele ser áspero, quando você cai violentamente sobre ele, ele vai ralar. Teu joelho, tua perna, teu braço, enfim. Então, você sente através do tato essa diferença de textura, que a textura você também pode sentir não, né? Pode visualizar. Então, você junta isso e aí você tá todo ralado. Beleza, gente? Então, é uma propriedade organoléptica. Aqui nós temos duas. A gente pode ir pela textura, que a gente pode observar e sentir pelo tato. E aí, a gente tem uma propriedade organoléptica. Exercíciozinho da nossa querida FUVEST. Amo o exercício da FUVEST. Quais propriedades a seguir são as mais indicadas para verificar se é pura uma certa amostra sólida de uma substância conhecida? Gente, é aquilo que eu falei para vocês. Como que eu sei se uma propriedade é pura ou não? Um dos principais indicadores é o ponto de fusão. Se eu conheço o ponto de fusão, por exemplo, da água, eu sei que o ponto de fusão dela é de 0 graus. E eu tenho elas com um ponto de fusão de 5 graus, alguma coisa estranha está acontecendo, minha água não está pura. Beleza? Gente, então vamos por partes, né? Letra A, cor e densidade? Não, gente. Como é que eu vou saber se a substância é pura pela cor? A cor não dá para eu diferenciar se ela é pura ou não. Por exemplo, a água, se eu colocar álcool na água, ela vai continuar com a mesma cor. Beleza? Então, A e B já eliminamos. D também já eliminamos. Densidade e dureza. Gente, a dureza também é muito difícil. Por quê?
tem várias propriedades que apresentam uma dureza muito parecidas, muitas vezes até igual. Então, eu não consigo definir pela dureza. Agora, pela densidade eu consigo. A densidade é específica de cada substância, assim como o ponto de fusão. Então, como eu dei o exemplo da água, se eu colocar água e álcool, a densidade vai ser diferente. Então, e o ponto de fusão também. Então, gabarito letra D. Acho que terminamos, galera. Terminamos, gente. Então, era isso que eu queria fazer com vocês. E aí, nós matamos essa parte da matéria. Na nossa próxima videoaula, a gente começa uma nova parte do conteúdo. Beleza, galera? Então, um beijo para vocês, um abraço. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam tomando todas as medidas de cuidados para que já a gente possa estar junto, galera. Beijos.